eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho uma paixão muito grande pela espiritualidade que viveu a igreja de Antioquia. Se existe um tempo em que o Espírito Santo levantou homens de Deus, fabricou mártires, abriu as portas para as missões, foi nesse período da fundação da igreja de Antioquia. Depois da morte de Estevão, os cristãos que saíram do caminho daquelas perseguições e foram para aquela região, começaram a se reunir nas casas para orar, e o conceito de igreja, pelo menos nos 100 primeiros anos da igreja, era de reuniões nas casas. E a igreja de Antioquia, ela nasce nesse formato, debaixo de perseguição, de ameaça, de constrangimento, de decretos. E esses homens que agora se juntam para orar, eles são visitados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Barnabé, ainda em Antioquia, é tocado pelo Espírito do Senhor, uma das primeiras coisas que arde no coração de Barnabé é de ir atrás de um homem que eles ouviam falar, do que tinham tido uma experiência muito profunda com Deus no caminho para Damasco, mas que já estava um tempo distante, afastado. Só que o que aconteceu com Saulo foi tão forte, tão profundo, que naquela hora o Espírito faz com que Barnabé se lembre de Saulo, o Paulo que nós conhecemos. E é sobre esse impulso do Espírito que Barnabé começa a procurar Paulo, para trazer Paulo para a igreja de Antioquia, para que Paulo pudesse cooperar com a evangelização. Muitos
muitos dos cristãos naquela época ainda não acreditavam que o que havia acontecido com Paulo era algo realmente verdadeiro, profundo, duradouro. Então ele era na mente dos cristãos uma interrogação, porque não dava para saber ao certo se Paulo realmente havia tido uma experiência com Deus, ou se ele tinha inventado uma situação para poder destruir o cristianismo de dentro para fora. Porque assim, irmãos, quando a gente fala sobre ameaça e perseguição, sobretudo aquela que foi imposta aos cristãos pelo apóstolo Paulo, ainda Saulo, fariseu, homem de dupla cidadania, que falava pelo menos 4 idiomas, homem instruído, estudou aos pés de Gamaliel, mas que era um homem zeloso, diz a palavra, e entendia o cristianismo como mais uma seita que aparecia. Então, cumprindo o seu papel de judeu zeloso, que tinha um amor profundo à lei, tem a autorização das sinagogas para poder bater, prender e até matar os cristãos. Ele está amparado pela lei para fazer o que fazia. Só que o primeiro nível de perseguição imposta por Saulo, ela não é física, ela é intelectual. Não é uma perseguição física, porque os discípulos que foram formados aos pés do nosso Senhor eram homens simples. E a grande inquietação do povo naquela época era que aqueles homens, eles não haviam estudado nas grandes escolas da época, eles não eram homens formados, eram pessoas de ofício simples, comum. Portanto, eles não eram doutos, não eram sábios, não eram intelectuais, não estudaram aos pés dos grandes mestres, pelo menos as duas correntes intelectuais daquela época. Eles não aprenderam, eles não tinham inteligência o suficiente no ponto de vista do povo. Então, quando eles começam a pregar o Evangelho, após o nosso Senhor passar pela sua paixão, aparecer aos seus discípulos, vir o Espírito Santo, e eles saem anunciando a palavra, a gente começa a ver aquelas conversões em massa, a partir da pregação de um Pedro, com pregações simples, mais profundas, e aquelas conversões acontecendo, e aonde aqueles homens eles iam, multidões abraçavam a fé, o cristianismo, criam em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, qual é a perseguição que Saulo impõe aos cristãos? Intelectual. Olha a arrogância de Saulo. Sabe como ele acreditava? Que, digamos que um dos apóstolos veio a essa região, a Joinville, e aqui o povo não era evangelizado, e pregando nessa região, muitos se converteram, abraçaram a fé, abandonaram o pecado, os falsos deuses, ídolos, o legalismo da época, e começaram a crer no Senhor. Então, logo que os cristãos saíam daquela região e se dirigiam para Barra Velha, para outras cidades próximas, para fazer alguma coisa, e deixavam aqueles homens reunidos, ia se comunicando com eles com cartas e visitas esporádicas. Paulo chegava naquela região, reunia aquele povo e tentava desconstruir o que tinha sido pregado. Então Paulo inicialmente ele não sai batendo, prendendo e matando todo mundo. Paulo entende o quê? Eu vou chegar lá e vou ouvir o que foi pregado, e eu vou provar para eles na palavra, na lei, que tudo que eles ouviram é uma mentira. Eu vou desconstruir intelectualmente tudo o que foi comunicado a eles.
Então Paulo entende que é muito fácil chegar onde o cristianismo foi anunciado e debater, e rebater, e desconstruir, e mostrar um ponto de vista diferente, e fazer com que as pessoas abandonem a fé que acabaram de abraçar. Irmãos, então não é só uma perseguição no nível físico, mas ela é também intelectual. É por isso que, sobretudo, é muito importante que nós, pregadores do Evangelho, nós tenhamos consciência de mundo, de sociedade, porque existem situações que precisam ser desconstruídas. Aí Paulo chega, reúne o povo, e realmente, quando a gente pega os escritos antigos e vê alguns argumentos de Paulo, você fala, ele tem razão. Não tem como, porque os ensinos dos apóstolos não tinha muito fundamento, tinha citações bíblicas, mas o contexto ainda era judaico. Então você se utiliza de um outro texto, com outro contexto, para desconstruir aquilo que havia sido pregado. E quando não tem base, não tem fundamento, você pensa, rapaz, não é que ele tem razão, é que nem quando o protestante bate a sua porta, ou testemunha de Jeová, num dia de domingo, cedo, raiva, e diz, olha, não é bem assim, porque no capítulo tal, versículo tal, está escrito, olha, não construirá imagens daquilo que está em cima no céu, ou embaixo da terra. Você fala, nossa, está na Bíblia, e a gente tem imagem na igreja. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nossa, nós temos o santo como intercessor, e vem. Se você não tem base, não tem fundamento, não tem conhecimento, muitas pessoas se deixam levar pela desconstrução aqui. Gente, só que os apóstolos, com pregações simples, eles conseguiram uma coisa que mexe comigo, porque quando eles chegavam numa região, Paulo chegava e desconstruía tudo. Aqueles homens evangelizados olhavam para trás e diziam, realmente, você tem razão. Só que tinha um problema, porque eles não só, os apóstolos, pregavam. A pregação, na verdade, era uma estratégia para levar aquelas pessoas a uma experiência com Deus. Bom, Paulo conseguia intelectualmente desconstruir o que foi pregado, mas tinha um problema. Quem é que consegue apagar a experiência com Deus? Quem é que consegue dizer que você não viu o que viu, não ouviu o que ouviu? Você pode até dizer, só há um mediador entre Deus e os homens, e você pode não ter fundamento bíblico pela sua simplicidade para rebater o argumento, mas quem é que vai dizer para você que você não ouviu Nossa Senhora falar com você? Não tem como apagar a experiência. Aí eles diziam, Paulo, bacana, você é fera, ninguém é inteligente igual a você, mas o Espírito Santo desceu aqui, nós somos batizados e nada apaga a experiência. Nada. Experiência é experiência, relacionamento é relacionamento. Aí Paulo, irado, irmão. Ah, é? Não dá para desconstruir? Então vou começar a aprender, bater, ameaçar, porque toda perseguição começa assim. Acorda, povo brasileiro. Toda perseguição, ela começa no campo intelectual. Toda destruição começa no campo intelectual. Toda doutrinação começa no campo intelectual. E uma vez não sendo aceita, vai a força. Só que nós que pregamos, nós não podemos ser desconectados da realidade, porque senão não conseguiremos fazer oposição a nada que se levante. Esse
Paulo, que agora é conduzido por Barnabé, a igreja de Antioquia, nas primeiras missões, o Espírito Santo desce. E na igreja de Antioquia tinha uma coisa interessante. Olha como eles se relacionavam com Deus. Reuniões nas casas, o povo em círculo, e eles colocavam uma cadeira assim, ó, no meio, e ficava todo mundo